Shalom, gente. A paz do Senhor. Não é sempre que eu apareço aqui, porque o meu trabalho com a obra do Senhor é mais no local, não é tanto na internet. Mas de vez em quando, inspirada pelo local onde o Senhor me coloca, eu tenho palavra para mandar para o mundo inteiro, porque essas dores que eu passo aqui, que o Senhor me ensina a enxergar, me dá discernimento, elas se repetem no mundo inteiro e também são coisas que eu já passei em outros lugares, em outro país. Mas o espírito da Jezabel, ele está solto. Ele opera de uma forma muito triste, muito destruidora. Ele vem de várias formas. Na maioria das vezes, o que eu pude reconhecer, ele trabalha a partir de mulheres, tá? E é um espírito muito sério. Ele destrói famílias, ele destrói ministérios pessoais do plano da pessoa, do chamado da pessoa. Ele leva até a morte. Essa é a verdade. Ele para o crescimento da igreja, ele para o crescimento em números, que eu estou dizendo, ele para o crescimento espiritual de cada ovelha que está muito perto desse espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não gosta de profeta, porque sabe que a gente não pode ficar com malícia, tá? Julgando pessoas pela forma que elas vestem, pelas unhas, pela vaidade delas. Nós não podemos julgar as pessoas pelas aparências delas, porque tem gente muito... Por que isso que eu tô falando? É porque não tem nada a ver? Não, não me entenda mal. Um excesso de vaidade, ele é um sintoma, mas igual uma doença, você não pode dar um diagnóstico a partir de 1 ou 2 sintomas. Você tem que estudar com várias sinalizações no corpo para você falar, não, isso é exatamente essa doença e é assim que vai ser o tratamento. Então, porque uma pessoa ela é cuidadosa, vaidosa, ela preocupa demais com roupa, com calçado, com aparência, não é um conjunto suficiente para você dizer que essa pessoa tem um espírito de Jezabel. Ela pode estar presa por alguma potestade, mas espírito de Jezabel é mais sério do que isso. O espírito de Jezabel, ele manipula pessoas, ele manipula reis, ele manipula pessoas em autoridade. O espírito de Jezabel às vezes se ocupa com o pobrezinho da igreja, em manipular, em controlar, em enganar. Mas o espírito de Jezabel, ele se foca mais nas pessoas da liderança, nas pessoas que têm mais relevância e influência no caminhar da igreja. Porque o objetivo desse espírito de Jezabel é parar o crescimento dessas pessoas. Porque se ela para um líder, o líder fica atrofiado. Ele continua na posição de liderança, mas ele não tem fruto. Aí os membros da igreja que, por exemplo, passam por algum problema, seja qualquer problema, que vai requerer um líder mais cheio do Espírito Santo, ele fica ineficaz, porque o espírito de Jezabel já controlou ele. Então aparece uma ovelha que às vezes está em, como fala, fornicação, e está com relacionamento com o namoradinho, e o pastor não pode chegar nela, porque ele está dominado por uma mulher da igreja que tem um espírito de Jezabel. Essa mulher, ela é indecente, tá? Ela veste roupas inadequadas para a idade dela e para a decência de uma mulher que tem temor de Deus na vida. Quando eu digo uma mulher que tem temor de Deus, ela pode ser judia, ela pode ser cristã. Qualquer mulher que tem temor de Deus, ela pode ser católica. Ela não fica mostrando o corpo, ela não fica com roupa indecente, entendeu? Então, uma mulher que tem temor de Deus em qualquer das religiões, incluindo a muçulmana, obviamente, que nós vemos por aí, essas mulheres não têm necessidade nem vontade de ficar mostrando o corpo, porque sabe muito bem o poder que isso tem, como isso é distrativo, como isso leva homens a pecar
e isso é destrutivo para a própria vida dela. Mas o espírito de Jezabel não se importa com isso, porque a mulher dominada pelo espírito de Jezabel, ela quer chamar atenção, ela quer ser sensual, ela quer comungar na congregação do Senhor, ela não quer ficar lá onde a pombagira fica. Então há uma diferença entre a pombagira e a Jezabel. A Jezabel quer controlar a nação de Israel. Assim que ela veio, porque ela casou com Acabe, ela é uma princesa sidônia, ela não tem nada a ver com Israel. Ela é uma princesa do Líbano, ela é uma princesa lá daquela área ali. E ela casou com um rei de Israel. E ali ela dominou muita coisa. O profeta Elias é um dos maiores profetas da história da humanidade. Ele é o precursor do Messias. O espírito do Elias habitou no corpo de João Batista, que era o precursor de Jesus. Então vocês entendam que o Elias, correndo de Jezabel, o quanto que essa mulher, ela é demoníaca. Entendeu? Ela domina homens da igreja, ela tem relações sexuais com homens diversos, não um só, entendeu? Ela não quer casar, ela só quer dominar. Ela não se entrega para qualquer um, ela casa com dinheiro, ela se interessa por dinheiro, ela é incrível e ela não gosta de profeta. Até você, e é outra, viu? Ela não vem logo de cara. Você tem que ter um discernimento muito grande para quando você falar isso é um espírito de Jezabel, é igual eu te falei, você já analisou outros vários sintomas ao longo do tempo, no decorrer do tempo. Você nunca, eu não pude, tá? Eu não estou dizendo que não pode, mas eu não experienciei isso, de conhecer uma pessoa com espírito de Jezabel e reconhecê-la logo de cara, porque ela está no meio religioso. E no meio religioso a gente vê muitos problemas, muitos defeitos e a gente tem que entender a causa dele. Pode ser um espírito de pombagira, que é mais fácil de se lidar, de ser expulso, de conscientizar uma pessoa dessa, porque um espírito de pombagira, ele está dominando aquela pessoa, ele não tem intenções com a religião, com a igreja em todo. Ele só quer dominar aquela pessoa. Mas o espírito da Jezabel, ele quer dominar uma nação inteira. Entendeu? Uma família, um ministério inteiro. Então, quem se entrega ao espírito de Jezabel é uma pessoa muito perversa, que se ela está no meio religioso, você não tem como falar logo de cara, essa é uma Jezabel. Você tem que ter muito cuidado com as suas palavras, para você entender do Senhor o que o Senhor quer. Entendeu? Porque às vezes a pessoa que está ouvindo esse vídeo, por exemplo, que ela sabe de quem eu estou falando, que eu não estou citando nomes, é aqui do meio que eu estou vivendo, ela tem uma chance de, ela mesma que tem conhecimento, ela não é a Jezabel, ela pode, mesmo que ela fosse a Jezabel em pessoa, reencarnada, ela tem como reprimir, repreender e expulsar esse demônio da vida dela e mudar de vida. Eu creio nisso, entendeu? Essas pessoas com espírito de Jezabel, elas têm um grande respeito na sociedade em que elas estão inseridas, elas são reconhecidas porque elas dominam, entendeu? Então, quando você observar uma mulher que não se veste bem, uma mulher indecente, uma mulher profana, uma mulher promíscua, uma mulher inserida settings religiosos, em ambientes religiosos, essa é a Jezabel, tá? Mas não vá julgando. E outra coisa, ela de vez em quando chega no altar, mas ela não está estabelecida no altar, porque ela usa o altar de acordo com o bel prazer dela. Do que eu quero dizer? Ela não ocupa um cargo fixo, que, por exemplo, toda semana ela está pregando em algum horário para as mulheres ou para alguma situação, ela não tem um cargo fixo. Quando ela quer, ela se insere lá e vai, pega o microfone e vai pregar. Ela de vez em quando, ela tem um ar de bondade, ela põe água para o pastor enquanto o pastor vai pregar. Ela é a comandante da igreja. Ela se mete no ministério das crianças, no ministério das mulheres. Ela é impossível, gente. Ela é muito tenebrosa, ela é muito maliciosa.
ela tem muitas más intenções, ela é terrível. Ela pôs um profeta para correr, depois de matar 850 falsos profetas, que eram todos empregados dela. Não é fácil conviver com Jezabel, tá? Ela já destruiu pessoas com o espírito de Jezabel, já destruíram muita coisa na minha vida, porque eu tentava, assim, respeitar a pessoa por causa da posição que a pessoa tinha na minha vida. Mas quando eu escolhi o Senhor Jesus e tudo que tinha grude com Jezabel, eu desarraiguei da minha vida, porque eu não ia ficar com Jezabel na minha casa, na minha família, não ia. Então ela levou, como diz, até o Satanás levou uma parte dos anjos do céu, entendeu? Há perda até para Deus. Entenda isso. O Senhor criou anjos. Anjos se rebelaram. Um anjo se rebelou e contaminou outros anjos. Essa batalha aconteceu no céu. Você acha que aqui na terra, uma pessoa com o espírito de Jezabel não tem poder sobre a sua família? Ela só não vai ter poder sobre a sua família se as pessoas da sua família reconhecerem, conscientizarem do que a Jezabel está se tratando, do que a Jezabel está mirando, qual é o objetivo dela. Enquanto eles não reconhecerem e às vezes não tiver como abrir mão de pai, de mãe, de sogra, de irmãozinho da igreja, você não vai poder combater e expor a Jezabel. Entendeu? Então, a Jezabel faleceu. Acho que depois que o Elias foi arrebatado, não foi o Elias que destruiu Jezabel, porque quem pode destruir Jezabel é o próprio Senhor. Entenda isso. Nenhuma palavra, nenhuma exposição, nenhum escândalo que você fizer no meio de uma igreja e corretamente apontando qual pessoa que está com o espírito de Jezabel vai ser bom para você. Você pode orar, você pode continuar a sua obra, você já sabe quem é Jezabel, continue orando, jejuando, pagando o preço. Outra coisa, não fique no ambiente que ela está, saia de lá. Igrejas que toleram Jezabel, olhe o que o Apocalipse fala. Tenho contra ti que você tolera Jezabel. A igreja está em problema. Então, se você reconhece o espírito de Jezabel na igreja, saia de lá. Não coma com eles, não comungue com eles, não vá mais na casa deles, não ouça a palavra deles, porque o pastor está contaminado. Porque você não vai fazer guerra contra esse espírito. A única pessoa que lida com isso é o próprio Senhor, é o anjo do Senhor que lida com isso. Ele mata Jezabel, ele envia os profetas e fala como que a Jezabel vai morrer. O sangue da Jezabel vai ser lambido pelos cães. Entendeu? Porque cães comem corpos humanos, tá? Então, fique tranquilo que o fim desta mulher não é fácil. O fim desta mulher é muito triste. Ela se deixa ser usada pelo espírito de Jezabel e ela acha que está ganhando e ela faz muito dano, e porque ela consegue ver o resultado dos danos da malícia dela, ela se ensoberbece e é um espírito que vai levar a pessoa à morte. E além de tudo, a morte espiritual, a morte da vida eterna, que ela não vai partilhar com o Senhor. Entendeu, querido? Então, veja bem, esse é o espírito de Jezabel. Hoje de manhã eu quis fazer esse vídeo, agora no começo da tarde, no fim da manhã, porque algo aconteceu e eu discerni, o Senhor me mostrou uma pessoa aqui na minha convivência, aqui, sem dúvida, que eu já tinha desconfiança desta pessoa, mas nunca pensei que era Jezabel, mas olhando a situação é exatamente isso. E, portanto, eu não vou mais, assim, fazer parte, né, deste grupo. Nem de vez em quando, porque às vezes eu visito um grupo que eu deixei de visitar por muito tempo, porque o Senhor manda eu lá de volta. Agora tem outros lugares que, infelizmente, o espírito da Jezabel está ali presente, são líderes espirituais, são mulheres que estão na liderança, tá? Por isso que Paulo falou que a mulher não ensina na igreja, entendeu? A mulher não exerce ministério de ensino na igreja. Você tem mulher profetisa, você tem mulher até juíza, ela julga Israel de uma palmeira. Ela tem um local que não é
o templo, né? Porque até ali na época dos juízes não existiam os reis, mas com certeza existia o templo, a tenda de Siloé, né? Porque eles já tinham ali chegado na terra prometida, na época da juíza Débora, eles já estavam no território de Israel, então não existia um templo, mas existia a tenda da congregação que eles carregaram pelo deserto e colocaram em Siló. Siloé não, desculpa, em Siló. E em Siló era a tenda da congregação, lugar santo da época ali. Mas Débora não julgava nem perto dessa tenda. Ela tinha uma árvore, talvez fosse perto da casa dela, aonde ela julgava, onde os reis iam, aonde pessoas da nação iam, pessoas pobres, pessoas ricas. Ela ajudava todos que procuravam a ela. Ela era uma juíza, ela era uma profetisa, mas ensinar na tenda da congregação, Deus nunca levantou mulheres. Você nunca vai ver nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, mulheres que ensinavam na igreja, tá bom? Quando o apóstolo Paulo fala mulher não ensina na igreja, porque a mulher não ensina na igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem um culto de mulheres, você não pode ensinar? Claro que você pode ensinar. Mas pense bem, é para mulheres. Você pode ensinar para as crianças. Mulheres ensinam para mulheres. A Miriam, ela fez o cântico dela com as mulheres, entendeu? Ela não estava ela tem a Miriam é contada com Arão, é Moisés, Arão e Miriam, eles são irmãos. A Miriam lidera mulheres, tá bem? Ela lida com os assuntos das mulheres, porque às vezes os assuntos das mulheres não é próprio para ficar perguntando para homem. Ô pastor, o que o senhor acha disso? Porque a cabeça do homem não pode se ocupar com o universo feminino, porque vai levar ele a pecar. Entendeu? A mulher tem uma força que ela envolve muito homem. Por isso, a Jezabel é sensual e vaidosa. Porque ela envolve muito homem com a maquiagem, com a roupa, com o portar dela, com o andar dela, com tudo que ela faz. Como mulher, ela está ali com o objetivo de chamar a atenção do homem, dos homens inteiros, tá? Então tá. Se você reconheceu alguma Jezabel, se veio à sua mente, se afaste desse lugar. Se ela já contaminou esta igreja, essa liderança, se afaste desse lugar, porque senão vai ter futuro ali como ovelha, como profeta, tá? Porque ela quer matar o Elias. O povo já sabe qual é o espírito de Jezabel. Então, que bom que eu fiz esse vídeo, porque você já sabe que é o espírito de Jezabel, então você não vai ficar titubeando entre dois deuses, né? Você já sabe que o Senhor é Deus, mas eu não vou enfrentar Jezabel de frente, que Elias não enfrentou, eu não vou enfrentar, mas que vocês fiquem cientes da obra terrível que a Jezabel tem dentro do corpo de Cristo hoje, porque antigamente ela tinha contra a nação de Israel uma missão muito específica, tá? E até Elias sofreu muito com ela. Em nome de Jesus, seja abençoado no seu dia. Shalom.